Passagem de plantão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do time de comunicação do Núcleo de Segurança do Paciente, aqui do nosso Hospital de Clínicas da Unicamp, o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia, fisioterapeuta. Hoje eu atuo como supervisora da equipe de físio da UTI Adultos, do HC, e sou a líder do time de comunicação do nosso hospital. E hoje o nosso objetivo, pessoal, nesse podcast é debatermos o tema comunicação entre os profissionais da saúde, a sua importância, repercussões, modelos de conversas e dessa importância da transferência de cuidados. E hoje nós temos o prazer de receber no estúdio de rádio e TV aqui da Unicamp o Dr. Maurício de Toledo Leme. Tudo bem, Maurício? Olá, Lígia, boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, deixa eu te apresentar. O Maurício é pneumologista, pessoal. Ele fez residência em pneumologia aqui no HC da Unicamp, no período de 2009 a 2011. E tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, concursado há 11 anos no Hospital Estadual de Sumaré e desde então trabalha no setor de unidade de emergência do Hospital Estadual de Sumaré. Maurício, essa questão da comunicação ela é muito vigente nas datas atuais, né? E a gente tenta melhorá-la a cada dia, né? E esse projeto, além de muito aprendizado sobre essa transferência de cuidados, ele também visa melhorar a comunicação dos profissionais da equipe multi e é um dos elementos chaves para a qualidade e segurança do atendimento dos pacientes. Então, Lígia, o tema de hoje é muito importante, né? Pois envolve os diversos profissionais da área da saúde, aqui em nome da equipe multidisciplinar, atuando nas diversas linhas de cuidado do paciente. Melhorar a efetividade da comunicação dos profissionais da assistência é um dos itens do Comitê Internacional de Segurança do Paciente, dada a sua relevância. Essa comunicação ela deve ser clara, concisa, completa e uniforme, garantindo assim uma linha de cuidado mais segura possível. Na teoria, né, Lígia, parece fácil, mas na prática precisamos trabalhar isso muito bem nas instituições. Nosso desafio hoje é tentar mostrar que é possível sim melhorar a comunicação, haja visto que é uma habilidade que pode ser adquirida e requer treinamento. E por isso vamos discutir alguns pontos. Esse será o nosso desafio de hoje, né, Lígia? Com certeza, Maurício, acho que você destacou muito bem essa questão da teoria e da prática, né? É tudo muito curioso quando a gente vê a teoria, entende, mas quando a gente está na passagem do plantão e dentro do sistema, tudo pode e muda, né? E aí eu queria começar falando um pouquinho entre essa reviravolta tecnológica, esse passado e futuro, né? Atualmente a gente está envolvido, Maurício, não sei se você concorda comigo, num universo de transformações, mudanças, tecnologia na ponta dos dedos, essa questão da gente estar colado no celular, né, no uso contínuo de aplicativo, mensagem instantânea, que por sinal, eu acho que você vai poder dizer isso melhor enquanto médico, as pessoas têm o imediatismo da sua resposta, visualizou e não respondeu, que é absurdo, né? Isso é bem comum. E, por outro lado, a gente tem a velha e boa passagem de plantão, beira-leito, olho no olho, interação com divergência de opiniões, né? A gente nem sempre concorda com o nosso colega, eu acho que isso é até bom. Uhum. E aí eu contextualizo uma coisa, né? Que é bem importante na nossa rotina e que talvez a gente não tenha atenção para isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei número 13.709 de 2018, ela foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A lei, ela fala sobre o tratamento de dados pessoais. Olha que curioso, né? Algo que a gente vê e vive a todo momento. Esses dados pessoais dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais e digitais. Muita coisa tem mudado, né, Maurício? E aí a gente se depara com essa questão dessa lei de proteção de dados. O que você acha, Maurício? Levando em consideração que para o Conselho Federal de Medicina houve uma liberação de um parecer formal sobre o tema,
que diz que o quê? Ele é favorável ao uso do WhatsApp, tanto para o contato entre médico e paciente, quanto para a interação entre os próprios médicos, mas também estabelece algumas restrições importantes acerca dessa utilização. Resumindo, Maurício, o que você pode dizer para a gente a respeito desse, vamos dizer, embate? Eu tenho uma passagem de plantão beira-leito, raiz, que a gente pode chamar, sim, que sempre teve, na minha opinião, sempre vai ter, e esse apoio tecnológico de troca de informações, mas amparado na Lei de Proteção de Dados. O que você pode, que você pensa disso, Maurício, por favor? Então, assim, Lígia, a passagem de plantão é um momento crucial, né, do processo assistencial e muito importante na jornada de trabalho de nós, profissionais da saúde. É um momento, né, de troca do turno dos profissionais com a transferência não só do cuidado, mas também de responsabilidade, né? É um momento considerado crítico em que as informações devem ser passadas de forma clara e objetiva. E o cuidado do paciente ele deve ser um contínuo. O profissional troca, mas o paciente com sua doença e seu tratamento seguem o seu curso, né? Para isso é importante que a passagem de plantão seja muito bem estruturada. Bom, o uso da tecnologia, que foi o cerne da pergunta, Lígia, voltando aqui, eu só dei uma introduzida, nos auxilia sim nesse processo, tá? Porém, não substitui a linguagem verbal e não verbal que realizamos à beira-leito. Eu sou totalmente a favor dessa passagem, né? Você comentou até a raiz e tal, acho que isso é a verdadeira passagem de plantão. Além de muito respeitosa, a passagem deve ser permeada pela ética e empatia entre os diversos membros da equipe multidisciplinar, mesmo que haja algumas divergências que você comentou, né? Que muitas vezes é para agregar, para acrescentar, enfim, isso é importante, tá? O paciente sempre no centro do cuidado. Isso que a gente tem que frisar bastante, né? Ao trabalhar a comunicação nessas relações, transferimos o foco do profissional ao paciente e transformamos o saber individual em coletivo. Com a pandemia pela Covid-19, né, falando em mudanças, né, que você há pouco comentou, que não foram poucas, né, faz aí pouco mais de 2 anos, né? Isso. A tecnologia na saúde, principalmente no quesito comunicação, veio à tona. Entendo que ela veio sim para ficar, mas de forma complementar, como uma aliada e não uma substituta. Eu não sei se, desculpa te interromper, Maurício, sim, mas é curioso, né, que assim, qual outro lugar, qual outro profissional não desliga a máquina, fecha a porta e volta no dia seguinte de onde ele parou? Exato. Para nós, no ambiente hospitalar, isso não existe, certo? Certo, com Você certeza. não desliga nada e fala, bom, até amanhã eu vou descansar um pouco e já volto. A gente passa. Então eu falo, quando você transfere algo que você fez para o outro dar continuidade, independente da opinião, ela é tão importante porque ela é única, né? Sim. E a gente está falando do ser humano com uma patologia específica, né? Então, a dimensão disso eu acho que a gente perde na rotina, como você bem disse aí. Então, é extremamente importante porque eu não fecho a porta, eu não desligo o computador, eu não tenho como fazer um reset, ou uma pausa, ou um reiniciar da máquina, né? Então, acho que a gente, às vezes, precisa dar uma chacoalhada para retomar essa questão. Isso é uma opinião própria minha, que acho que a gente acaba esquecendo, mas fica comum demais, exato, sabe? Concordo com você plenamente. Então, a respeito do WhatsApp, né? Ele foi lançado no mercado, só para a gente lembrar, em novembro de 2009, né? Ou seja, isso há 13 anos. E somente em 2017 houve esse parecer do CFM, ou seja, teve um gap aí de 8 anos. Bastante, né? Até o CFM se pronunciar a respeito. Nesse período, é claro que o aplicativo foi amplamente utilizado, mas nós, profissionais, ficávamos muitas vezes nos perguntando se isso ou aquilo seria permitido ou não, né? Eu, particularmente, sempre usei a ferramenta para acompanhar a evolução do paciente e principalmente para orientações, ponto. O atendimento, né, na pneumologia em específico, ele demanda, né, você ter aquele feeling de você ver o paciente, examinar, auscultar, né? Então, eu não sei, outras áreas como a psiquiatria, por exemplo,
talvez uma teleconsulta possa ajudar, né? Mas, especificamente, como pneumologista, é somente como orientação e olhe lá, né? Eu tô aqui imaginando, você recebe uma mensagem, doutor, eu tô com falta de ar, o que eu faço? Ó que simples. Exatamente. Como é que você responde essa mensagem? Certo? Corre, né, filho? Tá com falta de ar, certo? Sim. Hoje eles têm até o oxímetro que nos auxilia bastante, Hoje. né? A pandemia veio trazer ao conhecimento da população leiga e a importância desse dispositivo simples e muito útil. Isso. O oxímetro é o novo celular, né, Maurício? Não tem quem não tenha, né? Sim. É curioso isso. É verdade, é verdade. Muito interessante. Então, assim, ela veio para ficar e a gente tem que se policiar muito, né? O que a gente escreve, o que a gente fala, né? E a LGPD também, né? Em 2018, que ela foi promulgada, né? Logo depois, um ano depois do pronunciamento aí, né? Do CFN, do posicionamento do CFM. Então, acho que desde lá para cá a gente tem um pouco mais de norte, né? A gente sabe mais ou menos o que tem que ser feito, né? Entendi. Mas não parece tão simples, né, Maurício? Não é tão claro. Não estava tão claro. Acho que a pandemia também chacoalhou isso, né? Para a gente conseguir entender um pouco melhor. E eu acho que você chamou atenção para algo muito importante. Cuidado com o que escreve. Cuidado. E dentro daquilo que eu te falei do imediatismo. A gente vê a mensagem e quer responder. E às vezes coloca ou de mais ou de menos, né? Um cuidado. Essa questão é muito importante, né? Porque assim, às vezes a gente lê a mensagem, mas você não identifica nenhuma urgência. Mas na cabeça do paciente, isso vai como um desprezo. Eu vejo que não é nada, disse que não é nada. Tipo, olhou aqui tal hora, tá marcando aqui, ó, e não respondeu até agora. Enfim, né? É porque na verdade, a gente recebe várias mensagens, você tem que ver o que é urgente ou não. É o que muitas vezes a gente faz num plantão, não é isso? Sim. Você tem que priorizar. Então, se aquilo ali você deu atenção, ou seja, de ver, mas não respondeu, é porque provavelmente não tem nenhuma conduta imediata. Sim, sim. Mas é muito, muito curioso. Maurício, pensando aqui nessa obrigatoriedade legal da passagem de plantão médico a médico, né? A gente, na pandemia, não sei se você se deparou com situações parecidas, às vezes de médicos positivarem, não conseguirem chegar ao plantão, né? Então, o médico que já estava ter que ficar, não poder ir embora. Por quê? Porque você tem que passar para o outro profissional. O profissional que está assumindo o plantão, ele deve tomar conhecimento do quadro clínico dos pacientes, né? Que ficarão sob a sua responsabilidade. É a passagem do bastão, né? E você teria alguma história, alguma coisa de atraso para chegar no plantão ou imprevistos da vida, alguma situação inesperada nesse contexto que, de novo, parece simples na teoria, é médico a médico, é horário, mas na prática é bem complexa? Lígia, eu sinceramente não lembro assim, de nenhuma situação assim, que envolvesse um atraso tão significativo, pelo menos que me chamasse a atenção, né? Como lá no estadual nós somos 3 plantonistas em todos os turnos, então quando um atrasa, não compromete tanto, né, o colega que está saindo, que muitas vezes, às vezes pode trabalhar em outro lugar, né, que daí vai comprometer o outro serviço. Sim. Né? Assim, não me recordo, mas é claro, isso aí, eu lembro ali, né, a Anhanguera, um finalzinho ali da Dom Pedro, o que tem de trânsito, justamente ali às 18h30 e vira e mexe acidente, isso acontece. Com certeza. Tá? Mas... Que eu acho que daí é a grande armadilha do WhatsApp, de passar o plantão pelo WhatsApp. Eu falo que é essa hora. Então, quando a gente tem uma obrigatoriedade legal com relação ao profissional estar lá e esperar, isso não acontece. Então, isso me chama atenção, porque imprevistos acontecem, né? E acho que a gente precisa entender, mas acho que o que é importante lembrar é que o médico só vai deixar o plantão assim que o outro chegar, não é? Isso com certeza. Com certeza. Maurício, a gente tem uma publicação recente, 2017, da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, e eles destacaram algumas barreiras à passagem de plantão. Eu achei bem interessante, né? Para que ela seja eficaz e segura, né? Uma padronização, o fator organizacional, capacidade de comunicação e fatores clínicos, né? Ele traz isso com muita coerência dentro dessa publicação, que parece simples, novamente, mas não é. Você, na sua prática, na sua rotina, Maurício, você costuma utilizar alguma ferramenta, uma técnica, algo para passar o plantão? Perfeito, Lígia.
A respeito desse artigo, eu li na íntegra, ele foi publicado em 2017, está na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, como você disse, por colegas do Hospital de Toronto, no Canadá, né? Em relação à padronização, a melhor evidência, né, que o trabalho cita foi o IPES, né, cujo uso padronizado resultou em diminuição de 23% nos erros médicos de uma população específica, no caso era pediátrica, tá? Claro, isso eu estou citando só para a gente ver que nós temos que ter bom senso na avaliação desse resultado, haja visto que foi realizado em uma população específica, tendo utilizado recursos tecnológicos que limitam a sua utilização na prática no dia a dia. Mas, reforçando, né, é importante, respondendo a pergunta que você fez, Lígia, que a gente tem que ter uma padronização. É necessária que a padronização leve em consideração a disponibilidade de recursos e as características de cada serviço. A gente sabe que cada serviço tem as suas características, né? E isso aí tem que ser um contínuo, né? Tem que ser feita uma reavaliação periódica dessas padronizações com readequações quando necessárias. No Hospital Estadual de Sumaré, né, para exemplificar, nós temos uma ferramenta própria do sistema MVPEP que nos auxilia na preparação da passagem de plantão. Ela baseia-se basicamente na ferramenta SBAR. Não sei se você já ouviu falar, né? Um acrônimo esse SBAR, né? Sim, o SBAR é a nossa ferramenta agora de teste. A gente tem a intenção de padronizá-la como ferramenta para as passagens de plantão, tanto médica, na verdade, mais da enfermagem que está em teste, da físio. É uma mnemônica que a gente tem trabalhado aí há um ano e meio. E ela é bem prática, né, Maurício? Eu não sei o que você acha. Sim. E então, assim, na verdade é isso que você acabou de falar, né? O objetivo dessa técnica é fornecer de forma padronizada, organizada e concisa, né, as informações. Mas antes disso, sabe um dado interessante, Lígia, que eu acho interessante citar aqui? Oi. A SBAR foi originalmente desenvolvida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para comunicação em submarinos nucleares. Olha só que interessante, né? Não sabia disso, não. Que bacana. São coisas que, né, por exemplo, na aviação, tem muita coisa que a gente tem que aproveitar, porque são áreas, né, que não se tolera o erro, né? Exato. Um erro pode ser fatal. Então, assim, muita coisa a gente acaba aproveitando da indústria automobilística, enfim. Mas, né, você tinha perguntado, a gente tem usado, sim, tentado, né? Na verdade, muitas vezes a gente não consegue, mas enfim. Isso, mas eu acho que você também citou outro ponto. A gente tem uma variedade enorme de tecnologia dependendo do serviço no qual a gente está inserido, obviamente, do tipo tablets, computadores, notebooks disponíveis, né? Ou o velho e bom papel assinado, né? Acho que a gente tem que ter essa coerência de onde a gente está, né? Para se adequar. Mas o que eu vejo de importante nisso é que quando a gente padroniza, a limitação ao erro é muito menor. Porque eu já ouvi assim, Lígia, mas eu precisava tanto falar isso no plantão. Eu entendo, mas se a gente começar uma conversa na passagem de plantão, 40 minutos é pouco. E aí é uma discussão clínica. E não a passagem de plantão, né? No qual a gente tem que ser objetivo, claro, e eu estou transferindo o meu cuidado ou para chegar e começar a trabalhar, ou para eu ir embora para um outro emprego, para casa. Então, acho que a gente precisa... isso foi muito importante, entender o que o serviço me oferece e o que legalmente eu tenho que fazer para evitar erro, certo? Exatamente. E uma coisa interessante, não adianta a gente ter essa ferramenta e na hora de passar o plantão a gente ser interrompido, né? É um momento, não adianta só a preparação, né, a confecção desse documento, né? Mas é um momento que a gente não pode ser interrompido, a gente tem que dar sequência, a gente tem que estar concentrado e separar um momento, às vezes até um local. E você acha, Maurício, que não tem que ser beira-leito? Você acha que tem que ser um local reservado? Não, o que você acha? Eu acho que tem que ser a beira-leito, para falar a verdade. Eu sou... Talvez das antigas aí, não sei, mas... Eu gosto também, eu gosto de ser beira-leito, mas eu entendo também que você está muito mais exposto a interrupções, certo? Certo. Você está no posto. E uma coisa que eu tomo cuidado, e eu fiquei na coordenação lá da UR por 5 anos, né? E eu comentava muito a questão, como as macas ficavam muito próximas uma da outra, às vezes uma informação
em relação ao sigilo que a gente estava discutindo aqui, né? É complicado, às vezes, você falar alguma coisa e o paciente do lado escutar. E quem que não vai escutar, tendo uma maca colada na outra, sim ou não? Então, exatamente. Então, são várias coisas que a gente tem que tomar cuidado nessa passagem à beira-leito, que eu acho que é a preferencial, que é isso aí, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que é a nossa postura e tudo mais, né? E sempre resguardando, sim, o sigilo das informações, né? Ou o respeito para com o paciente do leito ao lado, né? É muita coisa, né, Maurício? Sim. É bem complexo. Ô, Maurício, e o paciente como centro de cuidado? Você já falou um pouco disso, até você entende que ele deve manter-se como centro dos cuidados. O que você pensa a respeito de ouvir, do paciente ouvir a passagem de plantão? Um dia a gente estava na UTI conversando sobre isso, discutindo entre a gente se isso é bom, se isso é ruim para o paciente consciente orientado, né? Ou ele receber as informações dos familiares, porque ele pode interpretar de maneiras diferentes. Por exemplo, na pandemia, né? Eu vejo que tinha uma limitação de tempo também para o médico, porque tinha que ligar, tinha que passar o boletim, não tem visita. E aí o familiar que muitas vezes entrava em contato. Mas o que você acha disso? O paciente ouvir exatamente aquilo que está sendo passado a respeito dele mesmo. Eu acho que ele tem que ouvir, sim. Muitas vezes, Lígia, eu já percebi em pacientes oncológicos, principalmente, quando o familiar vai passar o boletim, muitas vezes eles ficam achando que o que foi passado é outra coisa. Não que seja outra coisa, mas a gravidade não é tanto quanto eles estão passando. Sabe, quando o familiar fala assim, não conta para ele que ele tem aquela doença, principalmente para os mais velhos, né? Tá. Isso foi só um exemplo, mas assim, eu sou totalmente a favor que o paciente escute. Muitas vezes, não é infrequente, às vezes ele fala, doutor, esqueci de falar uma coisa, eu tive contato, viajei. Ele acrescenta e ele se sente... informações. Exato, e ele percebe que com a equipe multidisciplinar ali passando a beira-leito, tudo que tinha que passar está sendo passado, ele está sendo cuidado, é uma equipe, não é o médico, né? Porque às vezes quem dá o boletim é o médico, mas é importante ele ter essa noção que o médico é só mais um, ele não é a peça principal. Nenhuma UTI, nenhum cuidado é feito com o médico. A equipe multidisciplinar tem que ser coesa, competente, né? E muito alinhada. Isso. Não, isso é o nosso sonho, né, Maurício? Esse alinhamento no plano de cuidados do paciente, né? Nas metas, nos objetivos. Porque é isso. Eu não acho errado. Eu falo que a gente tem um mau hábito do paciente questionar e perguntar. Porque isso atrapalha, entre aspas. Mas ele tem que cobrar. Assim como nós cobraríamos. Vocês não falaram que ia fazer uma toma hoje? Por que eu não fui ainda? Certo? Sim. Isso acho que é importante, inclusive. Porque o consciente orientado consegue, e o outro que não, né? Então, isso é bem interessante. E, Maurício, você, como paciente e profissional da saúde, como foi a sua experiência com relação a essa comunicação de profissionais? Você deve ter umas histórias boas para contar, né? Com certeza, Lígia. Para eu estar aqui hoje, eu diria que foi uma saga, mas vamos lá. Eu imagino. Então, Lígia, graças a Deus, eu fui muito bem cuidado, assim, nas 4 internações que eu tive em terapia intensiva. 4? Tá? 4 internações. Pós-Covid, Maurício? Não, na verdade, eu tive uma síndrome coronariana aguda com supra de ST. Para. Sim. Isso não pode em pneu, Maurício. A minha vida, falo que a vida começa depois dos 40, minha vida quase foi interrompida aos 40, mas agora eu nasci de novo e me sinto uma pessoa melhor, mas infelizmente foi... 4 internações em UTI, então, meu Deus. Sim. Tá. E a primeira, né, na verdade eu nem estava em Campinas, estava em São José dos Campos, e graças a Deus eu tive acesso rápido à hemodinâmica, né, em eventos cardiovasculares, principalmente com supra, a gente sabe que hemodinâmica é primordial, né. E aí foram outras por complicações dessa, enfim, graças a Deus hoje, para não me alongar muito nisso, estou bem, né? Já estou trabalhando, que é o que eu amo fazer. Mas foi isso, Lígia. Na verdade, o que eu comento que é muito importante, né? Eu sou médico e tenho pai médico, vários familiares médicos. Quando você é paciente, você tem que ser paciente. Mesmo sendo da minha área. Eu tive uma complicação nas coronárias, né, que tem a ver com a minha asma grave e eosinofílica que eu tenho. Mas em nenhum momento eu quis interferir ou ficar checando. Checava um exame ou outro ali, né? Porque isso gera muita ansiedade.
Então, E você conseguiu, Maurício? Assim, em nenhum momento você ficou, não, agora eu quero saber tudo, me traz meu prontuário, eu quero ler não, tudo. em nenhum momento. Na verdade, eu sempre fui eu tive muito equilíbrio. Acho que o meu irmão, não sei se você lembra, ele ficou internado aqui no HC faz alguns anos, né, por uma coisa boba e tal. Conta do E, seu irmão, Maurício, porque a situação do seu irmão, eu conto, é palestra em todo churrasco de domingo da minha família. Eu sempre falo, antes da gente começar, vai ter uma palestra sobre cuidados. O que aconteceu com ele mesmo, lembra? então, na verdade, ele estava numa terça-feira com a esposa dele fazendo churrasco. Ele morava num apartamento, tinha churrasqueira na varanda e tal. E aí ele estava derretendo alguns queijos assim e estava comendo, né? No momento que foi o da dor e tudo mais, ele não estava comendo nem peixe, nem frango, né? Que foi a primeira pergunta que eu fiz quando ele me ligou e teve o evento. Aí ele acabou engolindo alguma coisa que tinha machucado, falou que era queijo e ficou por isso mesmo, né? Eu lembro. Encurtando a situação, né, toda a história aí, na verdade a gente descobriu que ele tinha ingerido uma cerda de uma escova de limpar a grelha, que se soltou, ficou nessa grelha, que obviamente a iluminação de um apartamento na varanda é uma coisa, né, precária ali, escura, enfim. O queijo derreteu, incorporou uma dessa, e ele, quando engoliu, perfurou o esôfago proximal. Eu nunca vou esquecer dessa história, eu lembro. E aí, por que eu toquei no assunto, né? Porque quando eu falei de mim, eu fiquei totalmente paciente. E quando meu irmão depois evoluiu com pulmão de Sara e tudo mais, né? Ventilação protetora, luta. né? Eu também não quis interferir, né? Então, com os colegas lá, até na passagem de plantão, eu estou aqui não como médico, eu sou irmão do Henrique. Entendi. Tá? Eu acho que isso é muito importante, que fique aqui para quem está nos ouvindo, né? Eu acho que você tem que transferir o cuidado. Não adianta você querer pegar tudo isso, porque você, junto com a carga emocional, às vezes você peca por excesso. Ah, tá com o pulmão assim, já vamos entrar com um antibiótico de largo espectro, tudo bem, Entendi. além da ventilação protetora, né? Blá, blá, blá. Então, assim, cada um no seu lugar. Isso foi um aprendizado. Que ótimo. E é bem difícil. Parabéns para você, porque não é fácil, certo? Não é fácil. Não deve ter sido fácil. Mas as histórias... E eu fico sempre pensando, né? Porque acho que a ideia também desse podcast, enquanto a gente traz o paciente como profissional da saúde, estar do outro lado, né? Essa visualização, Maurício, de estarem discutindo o seu caso, né? Então, acho que isso é importante. E você percebia se eles tinham, assim, uma diferença para falar os dados, falavam os termos técnicos normalmente perto de você, ou você acha que eles tentavam te privar, de uma maneira geral, das informações? Não, eles falavam, eu tenho esse viés aí, claro que eles davam uma informação um pouco mais detalhada, digamos assim, às vezes um ou outro trazia o exame para eu ver, né? Mas sabe uma coisa que vale a pena eu pontuar aqui? E isso é importante, né? Pensando em tudo isso que está sendo reestruturado aqui no HC, enfim, em outros serviços, né? A equipe multidisciplinar me chamou muito mais atenção o cuidado, a importância, né? Porque, assim, o médico era sempre difícil. Cadê o doutor? Ah, você não sabia quem é que estava de plantão. Quando ele passava muito rápido, mal examinava, né? Não estou sendo advogado do diabo aqui, não, mas... Eu tô te entendendo. Entendeu? E isso, então, nessas 4 internações, o que eu vi, né, e eu fiz uma autocrítica também, é isso aí. O médico, ele tem que ser mais presente, sim, né? Não adianta o horizontal que conhece todos os casos, ele só fica no computador vendo dados vitais ali, checa exames que foi colhido no dia anterior, e dá um oi pela janelinha ali. Não, ele tem que examinar. Isso eu senti falta, mas eu não falei nada, né? Mas a equipe multidisciplinar muito presente. Então, enfermagem sempre, eu tirar o chapéu para a enfermagem sempre muito, realmente, as enfermeiras acabam sabendo, né? Muitas vezes muito mais que alguns médicos, né? Sim, informações, assim, cruciais, né? Exato. Cruciais, impressionante. Físio, né? Sim, Tanto motora quanto respirador, todo. Parte da nutrição. Então, assim, eu senti a falta da parte médica. Isso me fez pensar. Eu falei, pô, será que a gente tem que repensar isso também? Não adianta aquele cuidado técnico, isso é condição básica, né? Se você
fazer a parte técnica, mas aí tem a parte humana. Nossa, né? Sim. Né? O contato mesmo, né? Exatamente. Maurício? Mas, enfim. Mas eu acho isso muito, muito importante. Às vezes eu acho que a gente é deglutido no plantão. Eu falo esse termo porque são tantos papéis, são tantos protocolos a serem preenchidos, executados, exigidos e que não tem um valor inferior de jeito nenhum. Acho que eles são necessários. Mas que às vezes a gente gasta menos tempo, vamos dizer assim. A burocracia consome muito. Então, acho que vale a gente ressaltar. Excelente. E, Maurício, para finalizar esse nosso podcast, você teria alguma mensagem para deixar? Acho que você já até deixou várias, não só essa. Aqueles que estão nos ouvindo, que a nossa ideia é que esse podcast seja divulgado para a comunidade Unicamp como um todo e fora. Alunos, profissionais, residentes, fisioterapeutas, técnicos, enfermeiros, com relação à importância da comunicação na transferência de cuidados. Perfeito, Lígia. Então, para concluir, aos alunos, residentes, enfim, a todos que nos ouvem, insisto, tenham uma atenção especial ao comunicar-se. Tá? Comunicação adequada é uma habilidade que necessita ser desenvolvida com treino e não existe cuidado seguro sem comunicação efetiva. Para encerrar, eu gostaria de citar uma frase de Peter Drucker, que é um austríaco falecido em 2005, né, que é considerado o pai da administração moderna. E ele diz o seguinte: mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então aí, ou seja, só nós humanos, né, acho que a máquina, por mais, né, desenvolvida, né, a tecnologia sendo incorporada aí, a velocidade cada vez maior, mas o cuidar é humano. Fantástico, nem vou acrescentar mais nada, foi fantástico. Eu gostaria de agradecer, Maurício, pela sua presença, foi sensacional, agradeço muito a sua contribuição, não só para o nosso podcast Passagem de Plantão, mas acho que para todo um contexto de rotina hospitalar. Eu acho que essa é uma maneira da gente divulgar aprendizado, conhecimento, experiência, obstáculos superados. Muito obrigada, viu? Acho que isso só vem acrescentar na rotina e, com certeza, o alvo é o paciente e a gente tem isso como premissa, certo? Muito, muito, muito obrigada. Eu deixo aqui o meu convite para todos que estão nos ouvindo. A gente vai ter um novo podcast. A ideia é que a gente consiga abranger todos os profissionais da área da saúde. Agradeço todo mundo, Maurício, toda a equipe de comunicação, time de comunicação do HC Unicamp. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Passagem de Plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.